Na aula passada, nós fizemos o cálculo da concentração da quantidade de matéria, o mol por litro, de uma solução de glicose, que é uma solução molecular, ou seja, é um composto que não gera íons em solução aquosa. Nessa aula, a gente vê como é que se calcula a concentração em quantidade de matéria, o mol por litro, para soluções que aí apresentam íons. Bora lá? Relembrando o que nós fizemos na aula anterior, a fórmula que nós utilizamos para o cálculo da concentração em mol por litro era a relação do número de mols pelo volume da solução. Ou então, dependendo do dado do exercício, nós podemos aí utilizar a massa dividido pela massa molar vezes o volume dado em litros. É claro que, para que a gente calcule a massa molar do soluto, a gente vai precisar especificamente da sua fórmula molecular. Sabendo a fórmula molecular, nós sabemos então qual é a sua massa molar. Como é que então a gente vai calcular a quantidade de matéria por litro, ou seja, a concentração em mol por litro, para quando a gente tem íons numa solução? A primeira coisa é a gente relembrar que quando nós temos os ácidos, eles vão sofrer o processo conhecido como sendo uma ionização. E nessa ionização você tem a geração especificamente do cátion H+, que é aquilo que caracteriza os nossos ácidos diarrênios. Por outro lado, quando nós temos sais e também bases, por eles serem compostos que realizam ligação iônica, então são compostos iônicos, eles acabam sofrendo o processo conhecido como uma dissociação iônica. No caso das nossas bases, elas vão gerar especificamente o ânion OH-, que são as hidroxilas, que caracterizam esses compostos básicos. E no caso dos sais, eles vão gerar cátions, pelo menos um, e também ânions, que são diferentes de H+, e também de OH-, beleza? Dessa forma, então, sabendo que eles vão ionizar e dissociar, a gente consegue calcular a concentração em mol por litro desses íons. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos aqui, na aula passada, falado que o colchete poderia ser utilizado para expressar a concentração em mol por litro, ao invés de utilizar aquele M com uma perna um pouquinho maior. Então, aqui ele está falando, olha, concentração em mol por litro do ácido sulfúrico, H2SO4, que é equivalente a 5 mols por litro. Essa é a concentração que nós temos, então, do ácido sulfúrico utilizado nas baterias automotivas. Mas como a gente sabe que ele é um ácido, ele vai sofrer ionização, perdendo íons H+. Então dá uma olhadinha. Se nós temos aqui o ácido H2SO4, que se encontra em solução aquosa, ele vai aí se ionizar. Cada vez que ele se ioniza, então ele perde íons H+. E nesse caso, observa bem, ele tem um total de 2 hidrogênios que vão sair na forma de H+. Então nós temos que balancear a nossa equação. São 2 mols de H+. E cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa para quem fica. Está ficando aqui sozinho o SO4, saíram 2 H+, então a carga é 2-. Facinho de ver, né? Cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa para quem fica. Saindo os 2 hidrogênios, 2 cargas negativas é o que nós temos, beleza? Como a concentração que nós temos do ácido sulfúrico, note bem, a concentração do ácido sulfúrico é 5 vezes 10, aliás, 5 mol por litro, então nós temos aqui, essa é a concentração do nosso ácido. Só que essa concentração, então, ela vai ser passada para os seus íons. Quando ele vai ser, então, adicionado à água, ele sofre ionização, ioniza gerando H+, e o ânion sulfato. Perceba que aqui nós vamos ter, então, 2 vezes, que é o coeficiente estequiométrico, a sua concentração. Então, 2 vezes 5 aí, mol por litro. E aqui nós vamos ter, então, a concentração do sulfato. Como o coeficiente estequiométrico do sulfato é 1, vou até colocar aqui descrito, nós vamos ter, então, 1 vezes a concentração de 5 aí, mol por litro. Tudo bem? Então, perceba, calculamos a concentração dos íons provenientes da ionização do ácido sulfúrico. A gente até pode colocar dessa maneira, olha, a concentração, então, dos íons H+, que vieram através da ionização do ácido, é equivalente, 2 vezes 5 aqui, costuma ser 10, então 10 mols por litro. Bem como a concentração do ânion sulfato, SO4 2-, vai ser equivalente a 5 mol por litro. Então, essa é a concentração que nós temos desses nossos íons em solução aquosa, beleza? Então, como é que a gente interpreta esse dado? E por que a gente deve saber calcular essas concentrações? Por exemplo, saber calcular a concentração de H+, proveniente da ionização de um ácido, vai ser aí super importante para a gente saber qual é o pH de uma determinada solução. Ou então, saber
saber aí calcular a concentração dos íons total da solução é imprescindível para quando se fala nas propriedades coligativas, né? Então aqui nós temos o ácido que está numa concentração de 5 mol por litro, significa dizer que lá dentro nós temos um total de aí 10 mols por litro de íons H+, e um total aqui de 5 mol por litro, né, que nós temos do nosso ânion sulfato. SO4 2-, né? Então, quando se fala a concentração do ácido é essa, mas na verdade a gente tem a do ácido e aí a gente pode calcular a concentração dos seus íons provenientes do seu processo de ionização, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui agora de uma base, para ficar fácil, né? Então, vou pegar aqui, deixa eu ver a base classicônica que parece para a gente, que é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, muito utilizado para fazer sabão e também para desentupir pias, né? Imagine que a concentração aqui do nosso composto seja equivalente a 0,1 mol por litro, né? Como é que então a gente vai calcular a concentração dos seus íons? Por ser uma base, ser um composto iônico, ela vai sofrer uma dissociação. Então, vai separar o Na. Se você não souber colocar carga, pensa assim, ó. Se a base, então, perde o H-, cada hidroxila que sai, deixa uma carga positiva para quem fica. Beleza? Assim fica fácil da gente calcular, então, a carga dos nossos íons. Se a concentração aqui, então, da base é 0,1 mol por litro, e a gente sabe que a proporção estequiométrica é 1 para 1 para 1, então a gente sabe que nós temos 1 mol do hidróxido de sódio está para 1 mol do Na+, que está para 1 mol das hidroxilas. Então, a gente vai trabalhar com a concentração aqui, né? Se a concentração é 0,1 mol por litro, então segue a proporção. Aqui vai ser 0,1 mol do Na+, bem como aqui a gente vai ter 0,1 mol das hidroxilas, né? Mol por litro, evidentemente, né? Contém aí a mesma unidade, certo? Então, a gente pode escrever, ó, concentração dos íons Na+, que vieram aqui da nossa solução, é equivalente a 0,1 mol por litro. E a concentração do OH- vai ser equivalente também a 0,1 mol por litro, beleza? Então, imagina que ele tenha perguntado para você qual é o pH de uma solução de hidróxido de sódio a 0,1. A gente não vai calcular pelo hidróxido de sódio, a gente vai ter que calcular pela hidroxila. Então, por isso que é importante a gente saber aí dessa sequência, beleza? Para aí, então, a gente terminar, eu vou colocar aqui mais um exemplinho. Ó, a gente vai pegar aqui a concentração do Mg, aqui 3PO42, que é chamado de fosfato de magnésio. Então, o fosfato de magnésio está numa concentração de 0,8 mol por litro. E perguntaram para você qual é a concentração do magnésio 2+, em mol por litro na solução, e também qual é a concentração dos ânions fosfato, PO4 3-, na solução desse sal. Como ele é um sal, assim como as bases, vão sofrer o processo de dissociação. Então, pega lá o sal, ó, Mg3, PO4, 2. Separa o sal. Então, vai ser magnésio, já que ele é da família 2A, então ele vai ter uma carga 2+, beleza? E separa no fosfato, ó, PO4, 3-. Agora, verifica o balanceamento. A cada 1 mol do fosfato de magnésio, 3 magnésios estão entrando, 3 magnésios estão saindo. E aqui, um total de 2 fosfatos estão entrando, 2 fosfatos estão saindo. Aqui nós vamos ter, então, a proporção, ó, de 1 mol do sal, vai dar um total de 3 mols do magnésio, aqui, e 2 mols do nosso fosfato. Sendo assim, seguindo a proporção estequiométrica, pega lá a concentração do sal. Ele disse para a gente 0,80 mol aqui por litro. Então, a gente vai ter um total aqui de 3 vezes, vou até colocar da mesma cor para você enxergar de onde estão vindo os valores, né? Então, são 3 vezes aqui, seguindo a proporção estequiométrica, da concentração que ele forneceu, 0,80 mol por litro. Tudo bem? E aí, então, a gente vai seguir lá, ó, 2 vezes aqui a concentração para o fosfato. Então, fosfato, 2 vezes 0,80 mol por litro. Viu? A concentração, então, dos nossos íons são provenientes da concentração do sal. É claro, isso porque os nossos íons são provenientes especificamente lá do sal. Beleza? Então, respondendo para ele, ó, a concentração do magnésio 2+, aqui deu 3 vezes, aqui 0,80. Então, nós vamos ter um total de 2,40 mol por litro que você tem para esse íon. E aqui nós vamos ter o equivalente a 2 vezes 80, que nos dá, então, uma concentração de 1,60 mol por litro. Belezinho? Então, tá aí.
Para que a gente calcule a concentração em mol por litro dos íons, nós precisamos saber separar os nossos compostos. Os ácidos sofrem um processo de ionização, gerando exclusivamente o H+. Então, os sais se separam em cátions e ânions, e as bases, por serem iônicos, também vão se separar no processo conhecido como dissociação, gerando exclusivamente as hidroxilas. Para que a gente calcule então a concentração dos íons numa solução, nós precisamos saber a proporção estequiométrica entre o nosso composto e também para os nossos íons, belezinha? E é imprescindível que você saiba fazer o cálculo dessa concentração, porque ela será bastante útil para, por exemplo, um cálculo estequiométrico de um modo geral, também para os cálculos do pH ou de equilíbrios químicos de uma fórmula geral, né? Ou de uma forma geral, e também para quando você estiver trabalhando com as propriedades coligativas, como por exemplo a variação da temperatura de ebulição e fusão, né? Ou então a temperatura de congelamento, a pressão osmótica, entre outros. Se você está curioso, é agora para como se faz a conversão da concentração em gramas por litro, que a gente viu lá na primeira aula, em mol por litro, continue aí, ó. A gente vai falar nessa aula aqui como é que se faz a conversão da concentração em gramas por litro para mol para litro. Até lá!